Tá bom? A paz do Senhor seja convosco e uma boa noite a todos. Vamos dar início à ministração nesta noite com o seguinte texto, tá? Antes de começar a leitura, eu gostaria de passar o tema de hoje. Amém? O tema de hoje será Amém? O tema de hoje é: obedeça, irmão, mesmo sem entender. Amém? Glória a Deus. Obedeça, meu irmão. Obedeça, minha irmã, mesmo sem entender. No livro de Josué, capítulo de número 6 e no versículo de número 1. Você que quer acompanhar em sua Bíblia, eu vou dar 1 minuto para você procurar. Você que quer acompanhar junto com a gente a leitura aqui no chat, estarei dando início, tá? Josué capítulo 6, versículo de número 1, tá? Na minha Bíblia, que é a Bíblia Sagrada com harpa, letra grande, tá? Para mim poder enxergar um pouco melhor. Tem como título A Destruição de Jericó. Amém? Glória a Deus. Vou estar dando início à leitura nesta noite, tá? Livro de Josué, capítulo 6 e versículo de número 1. Diz o seguinte: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Louvado seja Deus. Capítulo 6, versículo 5. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. 6. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que,
como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes levando as 7 trombetas de chifres de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. 9. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as trombetas iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado uma ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até ao dia que eu vos diga. Versículo de número 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial e passaram a noite no arraial. Depois, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando continuamente e tocavam as trombetas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. 15. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Mudar a conotação ali, né? Ela e todos os que estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. 18. Tão somente guardai-vos do anatema, para que não vos façais malditos ao tomardes a anatema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gritou 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta
gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Louvado seja Deus, aleluia. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente, ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, e até ao boi e gado miúdo, e ao jumento. Louvado seja Deus, vamos estar lendo até aqui. Pode abrir o chat, amém? A partir de agora, né, eu não retirando, né, não dando menos importância à oração da irmã Natália, gostaria de orar com você novamente para Deus mostrar o profundo e oculto desta mensagem e decifrar muito ao nosso coração aquilo que o Senhor tem por colocar em nossa vida nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, neste momento, nós agradecemos, meu Pai, pela Tua presença, pelo privilégio de aqui estar. Pai, que o Senhor use, Pai, tremendamente, Pai, a minha vida, e que o Senhor cresça, Pai, que eu possa diminuir e ninguém perceber que sou eu que estou aqui, e que o Senhor cresça grandemente, Pai, e que seja o Senhor falando, Pai. Toma minha vida, toma minha boca e usa tremendamente, Pai, para que o Senhor seja glorificado e essas almas sejam edificadas, sejam reavivadas, Pai, e consigam entender, extrair o melhor, Pai, do que o Senhor quer falar nesta noite. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Quem está vivo e quem vai prestar atenção na ministração, naquilo que o Senhor quer falar, digita 1. Quem está vivo, quem está escutando, quem vai prestar atenção na palavra, digita 1. Só para mim ver. Quem aqui quer algo diferente da parte do Senhor? Quem aqui quer receber, apesar que você já conseguiu perceber o tema e você já conseguiu perceber o texto, né? Estamos numa passagem muito conhecida da Bíblia, tá? Uma passagem que quem conhece, né, gosta muito, tá? E o tema da mensagem de hoje é o seguinte: obedeça, irmão. Obedeça, irmã, mesmo sem entender. Ai. Eita. Tá. Glória a Deus, aleluia. Espero que os irmãos não consigam perceber o barulho do ventilador. Estão conseguindo entender aí o barulho do ventilador? Tá atrapalhando? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, amados irmãos. Tá? Vamos lá. Vamos passar, né? O que o Senhor quer falar nesta noite, tá? Com esse texto, obedeça, irmão, irmã, mesmo sem entender, né? Nós conseguimos dar a introdução nesta mensagem desta forma, né? Todos nós, né, durante o decorrer da nossa vida, temos dificuldades, temos problemas, temos obstáculos, né? Que vai desde o menor até o maior, tá? O Senhor começa na nossa caminhada, quando a gente entrega o nosso coração e vida a Ele, o Senhor vai nos moldando conforme o jeito que Ele quer trabalhar na nossa vida, o jeito que Ele quer que nós servimos a Ele, tá? Então Ele começa com pequenas provas, obstáculos, percas, para poder, né, sentir qual é a reação que vamos ter, tá? O Senhor começa nos provando de uma forma bem leve,
Aí, conforme você vai se apegando à palavra e chamado, as coisas vão acontecendo, né? As provações vão acontecendo e você vai se fortificando, tá? Lembramos nós que o Senhor não vai nos provar para a nossa queda, mas sim para o nosso aprendizado, né? Para o nosso edificamento, tá? Pelo nosso fortalecimento, tá? O Senhor não vai dar uma prova para a gente cair, amém? O Senhor nunca vai dar uma prova para a gente cair, tá? O fardo e o jugo dele é suave e leve, tá? Ele nunca vai dar uma prova grandona que a gente vai cair, não. O Senhor não quer que nós nos afastemos da presença dele. Mas, se quisermos realmente fazer o chamado, cumprir a promessa que o Senhor tem na nossa vida, é necessário que ele nos prove. É necessário que nós provamos o nosso valor. Coloco para você agora, né, uma pequena reflexão. Imagine um cenário. Você está sem emprego, né, e precisa enviar currículo para poder, né, ser chamado numa empresa e conseguir um trabalho, tá? A primeira coisa que você quer fazer numa entrevista é impressionar, tá? Se Deus abrir a porta para você, quando você sabe que é muito difícil arrumar serviço, ainda mais hoje em dia, tá? Quando você chegar no serviço, você precisando muito, somente quem precisa, tá? Você vai honrar, você vai querer impressionar, você vai querer fazer valer a pena a pessoa que te deu uma oportunidade de você trabalhar. Isso no começo é fato, tá? Então, o Senhor, né, ele também faz dessa forma conosco, tá? Certas situações da nossa vida, ele vai nos provar, vai colocar desafios para nós, para ver qual vai ser a nossa reação, tá? Como que a gente vai se virar em determinada situação da nossa vida, tá? Então, quando o Senhor nos prova, quando a gente perde alguma coisa, ou quando pessoas se afastam de nós, ou quando aquilo não acontece do jeito que a gente imagina e planeja, tá? São pequenas coisas que o Senhor vai permitindo acontecer para ver o nosso valor, né? Para ver como que tá o nosso coração perante a Ele. Não que Ele não saiba, mas Ele quer que a gente mostre o nosso valor para Ele, amém? Você acredita que o Senhor quer que a gente mostre o nosso valor para Ele? Tá? São duas situações que o Senhor coloca no meu coração. Primeiro, o Senhor quer ver como vamos reagir. Lembramos que nós temos o livre-arbítrio, tá? Deus, ele sabe todas as coisas, não vai dar uma prova maior, mas o Senhor quer, mesmo assim, olhar o que a gente vai fazer em determinada situação e problema da nossa vida, tá? Ele não vai dar uma prova maior, mas ele vai ver qual vai ser a nossa reação, tá? Ele controla todas as coisas, mas a nossa vida, ele deu o livre-arbítrio para nós fazer o que a gente bem entender. Então a situação vai aparecer e o Senhor está observando qual vai ser a minha e a sua atitude em determinada situação ou problema, em determinado obstáculo, em determinada muralha que aparecer na nossa vida. Amém? Então preste muita atenção. São duas situações. A primeira, ele está olhando que a gente vai reagir. E a segunda, ele quer observar qual é o tamanho da nossa fé perante saber que ele pode fazer todas as coisas por nós. De termos o entendimento de que sabendo que ele está nos provando porque ele nos ama. Situações a gente não vai conseguir entender, vai balançar a cabeça brabo dizendo que não aceita, que não aguenta. Mas o Senhor está observando duas atitudes. Como vai ser a nossa reação e como vai ser a nossa fé em determinada situação, muralha ou que aparecer de obstáculo na nossa vida, tá? O tema de hoje é, mesmo sem entender, irmão, irmã, obedeça. Obedeça. Estamos aqui no texto que vai dizer sobre a queda, né? A destruição, né, do muro de Jericó e de todas as coisas que lá tem. Tá? Então, todos nós temos dificuldades na nossa vida, tá? Amém? E essa situação também, tá? Deus deu a Jericó, tá? Esta cidade nas mãos de Josué, tá? Mas nós vamos conseguir perceber
que ele não deu de qualquer forma. Nunca o Senhor dá uma prova para nós de qualquer forma. Sempre tem algo para nos edificar. Sempre tem vitória em algo que o Senhor colocar em nossas mãos. Tá? Então Deus deixou na responsabilidade de Josué esta missão, tá? De destruir esta muralha, de destruir essa cidade, né? Então, hoje, nós conseguimos pensar no chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Todos nós sabemos qual é a maior muralha que tem na nossa vida. Qual é a maior barreira que nos impede de ter algo diferente, muito mais íntimo com o nosso Deus. Amém? Todo mundo consegue saber qual é a maior fraqueza? Essa é a sua maior muralha que você tem. Tá? Sua maior fraqueza. Seja pornografia, seja mentira, seja traição, seja adultério, eu não sei, tá? Não sei qual é, tá? Analise a si mesmo. Não sei qual é a sua maior fraqueza, tá? Você não sabe qual é a minha, tá? Só quem sabe o íntimo mesmo é nós, tá? É o nosso Deus primeiro e nós, tá? Então, pensa agora comigo naquilo que mais te afasta do Senhor. Às vezes pode ser uma coisa muito complicada, ou às vezes pode ser algo muito simples, tá? Mas sempre vai ter alguma coisa, uma muralha, um obstáculo na nossa vida, que vai nos impedir de chegar naquilo que o Senhor quer tão somente para a nossa vida. Você consegue concordar comigo? Tá. Então Deus deu Jericó nas mãos de Josué, tá? Mas ele não deu de qualquer maneira, tá? O Senhor, assim como a Arca de Noé que a gente está estudando, né? O Senhor passou as regras, tá? Não falou assim, Josué, pega essa cidade aí e faz o que você quiser. De maneira alguma, tá? Falou, ó, você vai fazer isso, isso e isso, tá? Jericó, ela estava fechada. Por que ela estava fechada? Tá? Os corações e a cidade não estava dando atenção para quem devia dar, tá? Então Deus mandou Josué cuidar desta parada aí. Jericó estava fechada, mas dentro dessa cidade tinha um propósito, tinha uma promessa que foi feita. Deus já tinha feito a promessa, tá? Então hoje o nosso coração pode ser como essa cidade. A nossa vida pode ser como essa cidade. Às vezes a gente se tranca, tá? E não deixa acontecer. Tá? Às vezes a gente se tranca e não deixa acontecer a promessa que o Senhor fez na nossa vida. Às vezes a gente tem barreiras tão simples ou tão complicadas que impede a promessa de chegar na nossa vida. Amém? Você concorda com isso? Tá? Hoje o Senhor pergunta para mim e para você nesta noite. Quais são as muralhas que impedem o seu crescimento espiritual? Qual é o problema que te aflige tanto? Tá? É o pecado? É deixar Deus para depois? É relacionamento? Convivência em família? O que é? Sabemos bem que em Romanos 8, 35 até o 39, vai falar que ninguém tem o poder de separar nós do amor de Cristo. Nenhuma tribulação, angústia, nada tem poder. Mas nós sabemos que Deus, ele deixou o livre-arbítrio para nós. Nós sabemos muito bem disso, tá? Então, a maior barreira que pode fazer a promessa não se cumprir é o nosso desobediência àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ah, vai lá e prega. Ah, não vou, Senhor, tem vergonha. Vai lá e louva. Ah, não, minha voz está ruim. Não. Obedeça, meu irmão, minha irmã, mesmo sem entender. Tá passando um momento difícil? Tá passando perseguição? Tá passando humilhação? Tá passando perreco, o que for? Irmão, irmã, obedeça. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Faça conforme o Senhor pedir. E esta muralha vai cair por terra. Amém?
Glorificado seja o nome do Senhor, e você pode digitar aleluia. Sabemos que o Senhor não vai nos testar de qualquer maneira, isso já foi dito, tá? O Senhor vai trabalhar estrategicamente para a nossa vida. Eu vou reforçar a tese que Deus não vai dar uma prova à toa para nós ou de qualquer maneira, tá? O Senhor dá a prova e ensina qual é o caminho para vencer essa prova. Ele não vai dar uma prova maior do que a gente possa carregar ou suportar. Amém? Então preste atenção. Certas provas que acontecem na nossa vida, Deus tem um plano em cima. Ele não vai nos provocar ou nos provar para poder fazer raiva para nós. Até é irônico dizer isso, né? Ele não vai provar nós porque ele é ruim. Muito pelo contrário. O pai que ama, ele faz o que com o filho? O pai que ama corrige o filho, tá? Para que não se perca. Então o Senhor vai constantemente, durante a nossa vida cristã na face da terra, o Senhor vai nos provar constantemente. Eu sempre gosto de brincar e falar assim: a vida do cristão na terra é 80% de sofrimento e 20% de alegria. Por quê? Cara, você nunca vai estar totalmente em paz enquanto estiver aqui, tá? Sempre vamos estar sujeitos, tá? Às afrontas do inimigo, às perseguições e tudo mais, tá? Nós nunca vai estar 100% em paz, só na glória, tá? O Senhor fala, né, que nos dias difíceis, né, vai ter muita aflição, mas é pra gente ter, né, bom ânimo, porque ele venceu o mundo, tá? Então o cristão, ele vai seguir a Cristo e ele não vai passar uma vida de abundância. Ele não vai passar uma vida de alegria. Ah, porque minha verdadeira alegria é em Jesus e eu tô bem. Ah, não, tá? Não é um teatrinho de ser feliz, tá? Você ser cristão, você aceitar o seu chamado e fazer por merecer cumprir a promessa na sua vida é doloroso. E muito doloroso. E muito espremido. E muita perseguição. E muito abandono. Tá? Ser cristão, andar certo com Jesus é sofrimento. Não é alegria. Não é só rosas. Tá? É rosas com espinho. Tá? Tem que poder tirar os espinhos para poder cheirar e aproveitar, pegar na mão a rosa, dar de presente, guardar, entendeu? Você não vai dar uma rosa para ninguém com espinho, você vai? Alguém aqui já deu uma rosa para alguém com espinho? Tipo assim, pega de qualquer jeito, pega. Não, você corta primeiro os espinhos para depois presentear, tá? Então, o Senhor nos deu, tá, na nossa vida uma rosa com espinhos. Com fé, perseverança, foco, amor e todas essas coisas e adjetivos que a gente tem para ser um bom cristão, é cada espinho da rosa que temos que cortar. Tá? Estão conseguindo pegar a senha? Então preste atenção. Estrategicamente o Senhor vai trabalhar na nossa vida. Ele não vai dar uma prova de qualquer jeito. Tipo assim, tô sem fazer nada, vou dar uma prova pra... Não vai fazer isso. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo nessa vida. Desde o voo, do abrir de asas da borboleta, né? Desde quando ela é apenas um casulo ali, né? Uma lagartinha no casulo, tá? Desde o princípio sempre teve propósito. Debaixo do céu sempre teve propósito. Não é na nossa prova, na nossa luta, que o Senhor vai fazer a gente ser provado à toa. Tá bom? Lembramos também que a história de Jó, né? Jó, mesmo sem merecer, ele foi provado. Quem somos nós perante a Jó, né? Não nos diminuindo, né? Mas estatisticamente, né? Observando a nossa vida como servo de Deus e ele, né? Temos muito arroz com feijão e Bíblia para poder chegar no nível de Jó, né? Mas mesmo aquele homem reto e íntegro foi provado. Por que eu e você reclama tanto de ser provado?
tá? Na hora do glória a Deus de alegria, tá com Deus. Na hora da tristeza, tá? Aí já não quer mais trabalhar, já não quer mais. O cristão é o seguinte: tem duas situações. Tem o crente, né, que na alegria esquece de Deus e na dor lembra, e tem ao contrário também, tá? Tem ao contrário também, tá? Na alegria, na tristeza, ele esquece do Senhor, quer abandonar e tudo, tá? Aí na alegria ele fica feliz. Ah, obrigado, Deus. Não. Temos que ser muito mais diferente do que apenas isso, tá? Temos que ter perseverança, temos que ter fé, tá? Observamos que Deus coloca Josué, a cidade de Jericó, tá? Nas mãos de Josué e passa as instruções que ele vai fazer, tá? Aquilo que ele vai fazer. Você vai caminhar, vai levar as trombetas. Eu não vou nem entrar no detalhe da história, que não é o foco. Você já conseguiu perceber qual é o foco da mensagem do Senhor de hoje? Se você está aqui comigo, digita 3. Tá? Se você está entendendo, digita 3. Eu não preciso entrar quem era Jericó, o que tinha que acontecer, o porquê disso. Eu não preciso entrar nisso. Tá? Simplesmente a reflexão já é o suficiente para você conseguir entender que você, com fé e obediência e perseverança, você vai conseguir derrubar qualquer muralha da sua vida. Eu poderia muito bem, Jericó, Deus tinha uma promessa e tal, quem era Josué e tal, por que que... Não, eu não vou entrar nisso. Não é o foco eu mostrar a história para você. O foco é mostrar aquilo que Deus quer falar para mim e para você. Tá? Eu não vou entrar nesse contexto da história. Tá? Posso até comentar, mas o foco mesmo você já está conseguindo entender, tá? Porque Deus ele já está falando comigo e com você. Amém? Preste atenção. Tá? Deus deu a ordem para Josué. Tá? Qual foi a ordem para ele? Tá? Marchar em silêncio por 6 dias. Tá? Deus deu a ordem, sacerdotes, marchem, tá? Pode levar as trombetas, mas, em silêncio, tá? Em silêncio. Ai, meu Deus. Você já tá conseguindo entender? Aleluia, louvado seja Deus, tá? Durante 6 dias, vocês vão marchar em silêncio, tá? Ou seja, durante a prova, você marcha em silêncio, tá? Não assusta, não avisa pro inimigo que você tá andando, não. Você tá conseguindo entender? Tá? Não avisa o inimigo da sua vida, a barreira, a muralha que você tem, que você tá marchando para poder destruir, não. Pega ele de surpresa. Quando ele pensar que você está derrotado, anda em silêncio. No momento certo, Deus vai dar o brado de vitória na tua boca. Tá? Amém? Estão conseguindo entender? Amém. Durante 6 dias, vocês vão caminhar, vão marchar em silêncio. Pode levar as trombetas, tá? Nós sabemos que para ser um bom cristão e fazer acontecer aquilo que Deus quer na nossa vida, temos que ouvir a voz dele. Obediência, tá? E escutar o que o Senhor quer nos direcionar. Para onde o Senhor quer nos direcionar, tá? Então, durante 6 dias marcharam em silêncio, tá? No 7º dia, tá? No 7º dia, após obedecer a palavra do Senhor, a obediência, a voz, né, daquilo que o Senhor usou, né, Josué para falar com o povo, né, guiando o povo, tá? Durante o 7º dia, ao marchar 7 vezes no 7º dia, a muralha caiu. Eita, glória a Deus! A ordem era para marchar 6 dias em silêncio e no 7º gritar. Amém? A ordem era para marchar durante 6 dias, tá? Rodeando. Rodeava e ia para casa, Mas no 7º dia,
A muralha já estava determinada que ia cair. Ou seja, em determinadas cidades de Jericó que há em nosso coração, é preciso nós marchar em silêncio. Porque na hora que o Senhor mostrar que é determinada a nossa vitória, tá? No 7º dia, ou seja, na obediência do Senhor, essa muralha vai cair. Esse muro vai cair. Você vai pisar na muralha. Você vai destruir essa muralha que tem. Vou fazer uma reflexão aqui. O nosso coração, como a cidade de Jericó. Nosso coração muitas das vezes tem um muro tão grande para Deus poder entrar. Ah, mas Deus é todo poderoso, Ele pode entrar. Preste atenção e pega a senha. Amém? Pega a senha, por favor. Amém? Obrigado por ter pegado a senha. Tem uma muralha gigante, tá? Dentro do nosso coração, ao redor do nosso coração, aliás, que muitas das vezes impede. Você está conseguindo prestar atenção, pegar a senha? Muitas das vezes impede o Senhor de entrar no nosso coração, de operar no meio do nosso coração. Amém? Estão conseguindo entender? Às vezes no nosso coração somos como a cidade de Jericó, fechada. Deus tem promessa e o nosso coração está fechado para Ele. Tem uma muralha, uma barreira. Ah, porque Deus é poderoso, Ele pode ultrapassar? Claro que Ele pode. Mas Ele só vai fazer se nós permitir. Ele não vai obrigar a gente. Lembra do livre-arbítrio? Ele não vai obrigar a gente a fazer essa muralha cair, a romper essa barreira para Ele poder operar. Como diz a palavra aqui que a gente acabou de ler. 6 dias marcharam em silêncio e no 7º gritaram. E a muralha pôs-se ao chão. Tá? O segredo para derrubar essa muralha que existe no nosso coração é ouvir e obedecer, perseverar naquilo que o Senhor nos fala, naquilo que o Senhor nos conduz a ser. Somente assim vai cair essa barreira tão grande, essa muralha que há em nosso coração para poder o Senhor operar grandemente em nossas vidas. Tá? E no final de tudo isso, você vai gritar. Você vai gritar de dor? Não. Obedecendo a voz de Deus e perseverando, você vai ter um grito de vitória. Você vai pisar nessa muralha. Você vai romper qualquer barreira que possa impedir Deus agir no seu coração. Lembra da última ministração? O coração. Como é que você está perante a Deus, coração? Como é que você está? Está permitindo o Senhor? Está fazendo por merecer o Senhor trabalhar dentro de você? Mantenha a obediência. Uma pessoa que é serva do Senhor de verdade obedece às leis, obedece aos mandamentos. Hoje em dia, só o fato da gente declarar a vitória já é o suficiente para quebrar metade desse muro. Quando nós pensamos com a nossa boca, né, a gente fala, não vai dar, então no coração começa a surgir dúvidas, tá? É o contrário, né? No nosso coração, quando nós duvida, a nossa boca começa a profanar palavras de desistência, palavras que não têm sentido perante aquilo que o Senhor quer, tá? Mas se dentro do nosso coração a gente permite derrubar essa muralha e o Senhor cuidar da nossa vida, tá? Ele pode, através do nosso coração, usar a nossa boca para profetizar, tá? Obedeceram o coração e a voz do Senhor, tá? E dentro deles tinha fé, perseverança, né? Atitude de cristão, de poder entender. E é obedecendo que tudo aquilo que Deus colocou nas mãos de Josué poderia acontecer. Eles obedeceram, tá? 6 dias caminhando, marchando. No 7º dia, 7 vezes. Obedeceram tudo. E no final, gritaram com um brado de vitória. E na nossa vida não vai ser diferente.
Você e eu podemos declarar a vitória através da nossa boca. E quanto mais nós declarar, mais o nosso coração vai se enchendo, mais as muralhas do nosso coração vai caindo e mais Deus vai operando. Deus tem vitória para todos nós. Deus tem vitória para todos nós. Mas esta muralha que há em nosso coração, nós precisamos romper. Precisamos escutar a palavra do Senhor e obedecer. Porque no final da prova, o Senhor já determinou que o grito de vitória vai acontecer e essas muralhas vão cair. Amém? Estão conseguindo entender? Quem está entendendo, digita 2. Só pôde acontecer isso na vida de Josué, daquela cidade, porque obedeceram à voz do Senhor. Não foi de qualquer maneira. Não foi. Grite hoje, tá? Quando chegar o fim da sua prova e você vê que você venceu, é porque Deus ele determinou a sua vitória. E ele vai permitir você gritar o hino da vitória. Tá conseguindo entender? Essa muralha ela vai cair. Não importa qual seja a muralha que tem na sua vida. Muitas das vezes essa muralha é a barreira que existe entre nós e o nosso Pai Celestial. Mas, obedecendo a voz dele, seus mandamentos, tendo boa atitude, obedecer muitas das vezes sem entender, tá? Você vai conseguir entender o tema da mensagem agora, por quê? Vamos para os olhos carnais, para o entendimento carnal. Já imaginou você ver um muro gigante, rodeando toda uma cidade? Aí você, em vez de tacar bomba, em vez de você, sei lá, que tinha de arma naquela época, para tentar derrubar, tá? E não foi por causa disso, porque historicamente todo mundo já tentou derrubar aquele muro antes da manifestação do Senhor. Muita gente já tentou e morreram tentando destruir aquele muro. Mas aí você pega do nada sacerdotes com trombetas, marcha em silêncio, obedece à voz do Senhor, tá? Eu imagino eles indo todo dia, quietinho, rodeando a cidade. Eu imagino, só imagino. O quanto de gente que não estava murmurando, mas também o tanto de gente que estava acreditando que aquilo ia funcionar. A mesma coisa é na nossa vida. Temos um muro todo para derrubar. Nem todos vão acreditar e nem todos vão partir para cima. Mas ainda existem pessoas que estão prontas ou que estão se aproximando a estar prontas para derrubar essa muralha. Para derrubar, para pisar nessa muralha. Né? Nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor quer falar e está falando. Nós possamos aprender com esta palavra. Eu poderia estar contando o contexto histórico, falando coisas afinadas, mas eu tô com o coração em paz, né? Gosto de dizer muito, quando o coração para de acelerar, significa que você conseguiu entregar, pelo menos quase tudo que o Senhor queria. Agora meu coração não está mais acelerado, ele está muito mais tranquilo, então sentimento de gratidão a Deus primeiramente, de saber que foi feita a coisa séria conforme a vontade do Senhor. Sabe, eu e você podemos derrubar qualquer muralha, qualquer barreira que aparecer na nossa vida. E o Senhor determina a vitória, independente da situação. Confiando plenamente nele, tendo intimidade com ele, sendo fiel e temente a ele, a tendência é essa. No final da provação ter um brado de vitória, que muitas das vezes nem a gente mesmo vai entender. Muitas das vezes a gente vai julgar, achar que não é merecedor. Mas Deus ele acompanha cada segundo da nossa vida.
Cada momento, cada tristeza, acolhe cada lágrima, está presente no nosso sorriso. Dele nada escapa. Nada. Amém, gente? Estão conseguindo entender? Versículo de número 'Ó, tá? Vocês conseguiram entender, gente? Vocês conseguiram entender? Todos nós, gente, vai passar por tribulação. Todos nós enfrentamos perseguições. Todos nós enfrentamos os desafios para poder manter-se no caminho do Senhor. Dificilmente o inimigo vai nos deixar quieto, em paz, só aproveitando. Sempre vai ter alguma seta ou artimanha que ele vai usar para poder nos separar dele, para poder nos separar do amor de Deus. A muralha pode ser até grande, mas se Deus falar para você marchar, marche. Marche na presença do papai, sem se importar com quem está gostando ou não. Marche, faça o seu melhor para ele. Em breve Jesus Cristo virá em cavalo branco, com o nome na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Toda língua confessará que ele é o nosso Salvador. Que nós possamos ficar com esta palavra. Não vou ficar entardecendo muito, ficar colocando muitas passagens, tá? Eu só vou citar uma que é praticamente bastante semelhante, que é acerca de Naamã, né? Requisitado, homem de governo, achou que poderia ficar de qualquer maneira, e o profeta ia na casa dele fazer a melhor oração e curar ele. Mas não é conforme o nosso querer. Percebemos que ele se surpreende quando apenas um mensageiro, né? Apenas um mensageiro. Eu acho que você não conseguiu entender, mas eu vou tentar. Eu acho que eu vou conseguir tentar aqui, né? Fazer você conseguir entender. Apenas um mensageiro. Às vezes a gente quer uma bênção tão grande, às vezes a gente acha que a gente é tão grande em determinada situação, mas apenas um mensageiro chegou lá e falou: ô Naamã, ó, servo de papai, ele mandou você ir lá no rio Jordão e mergulhar 7 vezes para você ser curado, tá? Na 7ª vez você vai ser curado. Saiu reclamando. No final, acabou aceitando, né? Não tinha para onde correr. Pensou em desistir, né? Se eu não me engano, foi na 5ª ou na 6ª. Ou na 2ª. Eu não lembro. Mas acho que foi na 5ª ou na 6ª. Né? Mas perseverou e foi curado. Talvez os sacerdotes, né? O povo poderia ter desistido, tá? Não vou dizer que no meio desse povo todo não tinha gente que estava desanimando, mas mesmo assim perseveraram, tá? E por obedecer à voz do Senhor e aquilo que ele estava planejando, a muralha pôs-se por terra, tá? E Jericó foi derrubada para fazer conforme o Senhor queria. Vocês estão conseguindo entender? Digita 4. Não importa qual é o tamanho da muralha, não importa qual é o tamanho do muro, da barreira. Obedeça, irmão. Obedeça, irmã. Mesmo sem entender.
Naamã não tinha entendido o porquê que Deus pediu para ele fazer isso. Tão somente Josué, talvez também o próprio povo não tinha entendido. Mas mesmo assim obedeceram, mesmo assim perseveraram, acreditaram, mesmo sem entender o porquê. Irmão, irmã, obedeça mesmo sem entender. Preste atenção comigo. Você pensa comigo neste momento. Você acha que o grande e poderoso Criador do universo não tinha poder suficiente, não tem poder suficiente para derrubar um murinho desse? Vou liberar algo para a sua vida e para a minha. Preste atenção. Às vezes o muro é tão grande, a barreira é tão grande, a muralha é tão grande na nossa vida que nós chegamos perto desse muro aí e nos sentimos pequenininho. Mas quem criou esse muro, né? Quem criou todas as coisas é o nosso Deus grandão. Tá conseguindo entender? Por mais que a situação pareça que é o fim, existe, né? Sempre existiu o nosso Salvador, que já sabia que seríamos provados e que permite nós sermos provados para nos moldar conforme o querer dele. Às vezes é necessário a gente perder para poder ganhar com Cristo. Tá? Muita coisa acontece nesses últimos dias. Os dias têm passado muito rápido, as promessas se cumprindo. Brevemente, se não for o último culto, o nosso Salvador virá em sua glória. O noivo vai chamar pelo nome. Ei, vinde a mim, benditos de meu Pai. Vinde a mim. Vocês estão conseguindo entender? A muralha, a barreira que tem na minha e na sua vida, é somente com obediência na voz do Senhor para poder fazer isso daí cair. Muitas das vezes é muito necessário obedecer tudo mesmo. Tudo, até a vírgula, para Deus poder fazer a obra por completo. Se não nos doarmos 100% para Ele, vai ficar muito difícil nós se destacar para Deus poder nos abençoar. Se a gente fazer de qualquer jeito, Ele não vai permitir a gente ter grandes coisas. Mas quanto mais a gente busca, mais a gente entende que Ele é necessário na nossa vida, mas nós vamos conseguir ter a confiança que Ele é o nosso Salvador e que tudo vai fazer por nós. Não se preocupe com a barreira, com o impedimento, com pessoas que querem acabar com o seu ministério. Foque em Cristo. Foque naquele que tem a vida eterna, naquele que tem a chave do inferno. Amém? Glória a Deus. Estão conseguindo entender? Pisa na muralha, pula na muralha, destrua a muralha. Tocaram as trombetas e o muro caiu. Se você conseguir obedecer a voz do Senhor e no final tocar o hino da vitória, com certeza você irá ter vitória. Nós sabemos disso. O nosso Pai é bondoso, o nosso Pai é maravilhoso, Ele cuida de nós. É preciso perseverar e continuar para que Ele possa continuar operando em nossas vidas, para que Ele possa continuar fazendo o melhor por nós. Amém? Todos nós sabemos a situação que estamos passando, tá? Mas entrega nas mãos do Senhor. E no mais, e no tudo Ele fará. Amém? Glória a Deus. Lendo aqui o versículo de número 21. Tomaram, pois... Versículo 21. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e o gado miúdo e o jumento. Amém?
No final, Deus tem um hino de vitória para cada um de nós. Creia, persista, obedeça, meu irmão, obedeça, minha irmã. Nós sabemos que não somos eternos aqui. Vamos aproveitar a nossa vida aqui para buscar o todo Salvador da nossa vida. Vamos aproveitar, amados irmãos. Você que veio visitar a primeira vez, você que julga não ter tanto tempo, se aproxime mais de Cristo. Se aproxime. Não temas, o Senhor é contigo. Não temas. Se confiar plenamente no Senhor, no momento certo Ele vai te dar tanto vigor, tanta estamina, que provas maiores vão aparecer na sua vida e você vai tirar de letra, tá? Quem nunca foi provado pelo Senhor está sendo um cristão errado. Todos nós passamos por luta, todos nós passamos por perseguições, todos nós passamos. Mas o Senhor é fiel conosco, o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Poderia estar falando muitas coisas aqui, mas vou estar encerrando por aqui, tá? Que Deus continue falando tremendamente em nossos corações, tá? Não se esqueça que a maior barreira que tem entre nós e Deus é a nossa desobediência. Portanto, irmão, irmã, obedeça mesmo sem entender. Naamã não entendeu porque que teve que mergulhar tantas vezes naquele rio, tá? Tampouco Josué, mas ambos permaneceram firmes. Ambos entenderam qual é o propósito, qual é o nosso dever e lição. Amém, gente? Glória a Deus, aleluia. Obedeça